Meus amados irmãos, saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, por mais esse tempo que o Senhor nos concede, aqui na sua presença, e queremos convidá-los para darmos continuidade à mensagem que começamos pela manhã, e gostaria de convidá-los já para abrirmos a palavra do Senhor na sua portilha, no item 2, providências para promover a preservação da verdade no íntimo. Certamente alguns amados não puderam estar aqui pela manhã. Estamos ministrando sobre o tema, uma reflexão sobre ética pessoal, falando no Salmo 51 sobre que Deus ama a verdade no íntimo. E falamos sobre a violação desta verdade, a origem dessa violação, as causas e as consequências. E nesta manhã, e nessa segunda parte do estudo, queremos compartilhar sobre as providências para promover a preservação da verdade no íntimo. Foi uma realidade vivenciada por Davi. Você que já localizou no seu esboço aí na sua revista da Escola Bíblica da EBO, nós temos o segundo ponto. Todos localizaram, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ganhando tempo, pois o tempo é muito precioso. Glória a Deus, e temos esse tempo que Deus tem nos dado de 1 hora. Providências para promover a preservação da verdade do íntimo. Primeiro, decida quanto, isso é uma decisão pessoal, meus irmãos. Como falávamos no início da mensagem, é uma mensagem que nos confronta, que nos impacta, né? E que nos pressiona, mas sobretudo nos convoca a trabalharmos o nosso homem interior. Primeiro, providências. Decida quanto ao padrão moral que guiará o seu procedimento quando ninguém está olhando o que você está vendo ou fazendo. Essa é uma palavra contundente, é uma decisão pessoal de cada um de nós. Qual o padrão moral que vai nos guiar quando nós estivermos sozinhos, naquela ocasião em que ninguém está nos vendo, em que ninguém está olhando, que ninguém sabe o que nós estamos fazendo? E aí nós continuamos, está escrito na sua portilha. Para falar de padrão moral, é importante definirmos sucintamente a palavra moral, que muito sucintamente está aí na sua portilha, do latim mores, costumes, é o conjunto de normas que regula o comportamento do homem na sociedade. Quando ninguém está olhando, muitas coisas acontecem que fazem abalar os pilares da moral e da ética. A preservação da verdade no íntimo deve ser pautada por uma decisão pessoal que definirá o padrão moral que guiará o procedimento de cada pessoa. Meus irmãos, são realidades fortes que nos confrontam. Se você sabe o que deve fazer, e ninguém pode decidir seu lugar que você está olhando, é uma decisão exclusivamente pessoal, só sua. Você vale única e exclusivamente pelo bem que faz ou pelo mal que se proíbe fazer. O maior benefício dessa decisão é que ela mantém a fé e a consciência pura e sem hipocrisia. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, e também o versículo de número 19. Outro benefício dessa decisão é a satisfação de fazer o bem, mesmo que ninguém jamais venha saber o seu feito. Isso é uma satisfação. Você faz o bem, mesmo que ninguém saiba o que você está fazendo. Simplesmente faça, porque essa é a vontade de Deus.
está escrito: a preservação da verdade no íntimo, portanto, requer uma decisão pessoal quanto ao bem que faz e ao mal que se proíbe fazer. Toda e qualquer questão moral, portanto, está relacionada ao que você faz ou se proíbe fazer. Sem ninguém para monitorar o nosso comportamento, meus irmãos, quem seria capaz de resistir a uma tentação moral? Ninguém está monitorando, ninguém está vendo. A tentação e o mal está diante de nós, o embaraço e o pecado. O que você faria e o que você não faria é uma decisão inteiramente sua. Você é quem decide. Se você soubesse, por exemplo, que os seus atos estavam sendo testemunhados, você respeitaria, por exemplo, a dignidade da outra pessoa? Respeitaria a sua intimidade, os seus segredos, sua liberdade, a sua propriedade, a sua vida? Não, eu estou monitorado. Apesar de hoje nós vivermos num grande reality show, né? Para onde a gente vai, está tudo monitorado, está tudo gravado. Você conversa com um companheiro, você nem sabe, já tem uma caneta espião no bolso dele para ver o que é que você vai dizer. E ele diz: pai, vamos conversar, e aí como é que estão as coisas? Sim, aquele negócio, e a caneta espião ligada. Depois daquele momento, meu irmão, você está ferrado. E ele já está lhe gravando, ele já... O telefone... Só, irmão, a nossa conversa eu estou aqui, mas, irmão, pode ficar certo que não tem nada gravado. Tem alguma câmera aqui? Hoje você entra em alguns gabinetes e já fica preocupado olhando onde tem uma câmera. Então, vivemos situações difíceis em que você está aqui, alguém está filmando, alguém está gravando a sua mensagem, alguém está fazendo um pequeno vídeo, e qualquer coisa que você diga ou deixe de dizer na hora da pregação, algo mais contundente, algo mais forte, olha aí o que foi que o pastor acabou de dizer, em questão de minutos, já está no Brasil fora, 1000 e tantas visualizações. Estamos vivendo este momento, meus irmãos. Então, é uma decisão muito séria. O que você faz, o que você deixa de fazer. Quando você está invisível aos olhos do público. Nós estamos, irmãos, falando aqui da verdade no íntimo. Como preservar essa verdade? Então tem que ser alguma coisa íntima. Está dentro de nós. Como você procede quando ninguém está olhando e quando você fica invisível aos olhos do público? A esposa não vê, ninguém vê, filho não vê, não tem câmera, não tem nada, é só você. Não existe, meus irmãos, eu acredito, decisão mais equivocada do que o testemunho de um crente que viola os imperativos que ele reconhece legítimos e dos quais deveria impor a si mesmo. Ele sabe que está violando um imperativo divino, um valor da lei divina, que preserva a nossa santidade, quando ele acessa um site pornográfico. Mas é isso que ele faz. Eu tenho atendido no gabinete, eu tenho atendido pastores que dizem: pastor, me ajude, pelo amor de Deus, eu estou viciado. Eu disse: isso é tão... Os tentáculos da pornografia são tão fortes como o crack. A libertação é muito difícil de ser trabalhada. Nós temos lidado com irmãos, muitos têm naufragado na fé. Você imagina que é um filho do pastor passar um e-mail para a secretaria da convenção e disse: pastor, por favor, tirem meu pai daqui, porque eu não acredito mais nele como pastor. Vou respeitá-lo como meu pai. Mas nessa madrugada eu o encontrei assistindo um filme pornográfico na internet. E para mim ele não tem mais condição de ministrar no altar do Senhor. É terrível. O filho. E quando a pessoa fica invisível, você sabe dos imperativos de Deus, mas ninguém está olhando. Não vai haver nenhuma sanção, nenhuma... Sim, irmãos, e os olhos daquele que são como chama de fogo, que percorre toda a terra. A decisão é pessoal.
Ninguém moralmente falando pode ser julgado, a não ser, irmãos, por Deus ou por si mesmo. É verdade, está só. Só quem pode julgar é Deus, ele mesmo. Mas lhe julga a sua consciência. Por exemplo, em algum momento, essa decisão moral, você descobre, não, eu fui egoísta, eu fui covarde, eu me aproveitei da fraqueza do próximo, da sua desgraça, da sua inocência, da sua candura. Você mentiu, você roubou, você defraudou. O irmão chegou com uma confusão grande no gabinete e disse: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, mas o senhor podia me ajudar. Comprei um carro, o irmão que tem aquela agência, o senhor sabe, me vendeu o carro, me garantiu, o carro estava bom. 15 dias depois o carro bateu o motor. Ele disse, eu voltei lá e disse: meu irmão, agora está sem jeito. Isso acontece. É assim mesmo. O motor do carro pode bater a qualquer momento. Esse meu irmão, volte lá e diga a ele que há uma legislação que quem vende esse carro tem pelo menos 3 meses para garantir. Meus irmãos, situações simples, corriqueiras, né? Você sabe muito bem, irmãos, esse saber de si mesmo, consigo mesmo, chama-se consciência. Em outras palavras, você é o árbitro da sua consciência. E o apóstolo Paulo aconselha: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Andar em retidão, meus irmãos, é o dever de cada cidadão. Ninguém está olhando, mas eu tenho um dever para com Deus e para com a sociedade. Quanto ao crente em Jesus, este sabe que deve fazer o que é certo, fazer. E ele faz não para ser visto. Efésios 6:6 diz assim: não é como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O crente que respeita a moral única e exclusivamente, irmãos, porque tem medo do inferno, para alcançar o favor dos homens, somente para ser virtuoso, aparecer como bonzinho, não passa de um egoísta, né? Hipócrita, usando aquela máscara da prudência, o que não dizer. Então é importante lembrar que há um Deus que tudo vê. Jeremias capítulo 16, versículo 17 está escrito: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, ninguém se encobre a sua iniquidade, diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. E Mateus 10:26 diz como? Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mesmo, meus irmãos, quando parece que ninguém mais está olhando, mesmo que você esteja invisível aos olhos do público, prossiga em fazer o bem, em fazer o que está correto, o que está certo. Segundo Crônicas 16:9, aquele célebre texto que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Glória a Deus. Então cada um de nós é guardião da verdade do seu íntimo. Sim ou não, irmãos? Cada um de nós é o guardião. Então há uma recompensa para quem preserva a verdade no íntimo. Aquele que bem ordena o seu caminho, veja o que diz o Salmo 50, versículo 23. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Glória a Deus. E o Salmo 84, versículo 5, para quem está anotando: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O Senhor nos convida a decidir quanto ao padrão moral que guiará o nosso procedimento, quando ninguém está olhando o que você está vendo ou fazendo. Essa decisão é nossa. Essa é a primeira decisão que temos que fazer para preservar a verdade no íntimo. Glória a Deus. A segunda decisão: o que é que você se permite olhar? Tem algumas coisas que você se permite e outras que você não se permite. O rei Davi,
Davi tinha um poder tão absoluto que ele poderia ter o que quisesse. O que os olhos dele contemplassem, desejasse a sua alma, Davi podia ter ou não podia, irmão? O profeta Natan disse: mas Davi, pelo amor de Deus, o que você quiser, você teria. Se você lhe agradasse um campo, você teria. Se fosse uma virgem, você teria. Se fosse qualquer coisa que você requisitasse, você teve tudo. Tudo que você quisesse, a bênção de Deus. Ninguém iria contrariar você. Está aqui, ó, 2 Samuel 12:8. Aí depois do pecado de Davi, foi revelado e castigado. Veja aí, 2 Samuel 12:9-14. Ele entendeu a importância de preservar a verdade no íntimo. Só entendeu aí? Porque o problema é esse, quando nós entendemos depois, pastor. Quando nós entendemos depois. Então Davi reconhecia a verdade no íntimo. Veja o que diz o texto 51:3. Porque conheço as minhas transgressões, o meu pecado estará sempre diante de mim. Então a verdade violada no íntimo dele gritava do seu interior: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. E quando a verdade do nosso íntimo é revelada, é uma situação tão difícil, tão terrível, aquele grito do Espírito Santo dentro de nós, nos chamando a atenção. Nós estamos falando sobre o item 2, defina o padrão moral que guiará o seu procedimento enquanto aquilo que você se permite olhar. Meus irmãos, depois que Davi foi perdoado e restaurado por Deus, Davi decidiu manter a verdade no íntimo. E ele tomou uma decisão de se guiar por um padrão moral elevado, os seus procedimentos. Veja o que ele diz no Salmo 101, versículo 3. Tomei uma decisão: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Logo ele que sabia que não podia estar olhando para a mulher do próximo. Ele disse: eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Se eu não vou, nunca mais eu vou entrar num negócio desse. Até hoje, todos nós sabemos muito bem quando se fala sobre o adultério de Davi. Essa mancha nunca vai se apagar, porque, irmãos, questão de adultério, pecado, o Senhor perdoa na mesma hora. O problema é que a igreja não esquece. As pessoas não esquecem. Jamais se apaga da biografia. Moisés, o homem mais manso, quebrou as tábuas. Pedro, o homem maravilhoso, mas negou. Davi, segundo o coração de Deus, mas adulterou. As pessoas têm dificuldades. Agora vejam, eu estava falando contra aquilo que você se permite olhar ou a se proibir. Tudo começou com um olhar. Colocou diante dos olhos dele a coisa injusta. Deixou-se seduzir pela tentação. Irmãos, vocês sabem, uma das coisas que muito me toca nessa palavra é o quadro de Urias. Os irmãos já pararam para estudar o caráter de Urias? Ele disse: entre na sua casa. Disse: não posso, meus companheiros estão na guerra. Esse rapaz, entra, pelo amor de Deus. Davi fez de tudo na sua loucura. Esse rapaz, venha se banquetear. Disse: não, dormiu na rua. E Joabe, que era aquela turma terrível, levou a própria carta da sentença dele, mancomunado, até aonde Davi foi, a loucura de Davi foi. Todos nós sabemos. Tudo começou com olhar. A coisa injusta. Ele se deixou seduzir pela sua tentação. Irmãos, tem uma história muito conhecida, que, não sei se é conhecida de todos os irmãos, mas do escritor J.N. Norton. Ele fala sobre Alípio, um músico muito conhecido do século IV. E Alípio era o seguinte: ele era sempre convidado para ir para as arenas, ver os gladiadores, e aquela hora que o imperador baixava a mão, ou então colocava o dedo, está salvo, mata. Ele disse: nunca vou participar de uma barbárie dessa. Eu não consigo ver essas coisas, esses combates. E ele se recusava terminantemente.
porque ele detestava a brutalidade, aquela violência. Alípio não aguentava ver aquilo, e um dia os seus amigos, a muito custo, conseguiram convencê-lo de ir ao Coliseu ver uma daquelas lutas. E ele entrou e começou o espetáculo sangrento, e ele fechando os olhos para não ver o espetáculo todo, e os gritos e o barulho, e o ginásio todo aplaudindo. Mas de repente um grito cortante fez Alípio fazer só assim, irmãos. Deu só uma olhadinha assim. Foi o suficiente. Deu só uma olhadinha para ver o que era. Um dos lutadores estava mortalmente ferido. Chegou aquele momento em que todos estavam esperando. E o que ocorreu a partir daquele momento foi emblemático na vida daquele homem. Com a sua sensibilidade embotada, porque o problema é a sensibilidade, fica embotada. Você quer fazer um teste com a sua sensibilidade? Assista 3 capítulos de uma novela da Globo, e você pode ter certeza que você vai desejar assistir o 4. Mas eu sou um pastor presidente. Você pode ser um marechal, você pode ser apóstolo, bispo, cardeal. Assista só 3, que você vai se lembrar do 4. Como foi aquele negócio? Será que deu certo? Pegou ou não pegou? Foi ou não foi? Meus irmãos, aí estava lá Alípio. Daquele momento em diante, ele foi um homem mudado. Ele foi a frequentar as lutas dos gladiadores. Foi mudado para pior. Se tornou um assíduo frequentador daquele esporte. Qual é a lição que o J. Norton nos quer ensinar? É que apesar de Alípio ter entrado lá na arena contra a sua vontade, a exposição do mal, quando você se expõe ao mal, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Aquele gostinho de sentir, aquele prazer destrutivo. Eu lembro que quando pastoreava Juazeiro do Norte, a exposição do Crato no Ceará é famosa no Nordeste todo e parte do Brasil. Mas as igrejas se reuniram, vamos fazer um evangelismo na festa da exposição, vamos ganhar alma para Jesus. Aí preparamos uns profissionais, umas tendas, para atender, para aferir pressão, para primeiro socorro. Muita gente tem coma alcoólica e tudo, dá uma assistência. E nós escolhemos das nossas igrejas, nós pastores, juntou os pastores das igrejas co-irmãs, outras igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, nos juntamos, vamos fazer alguma coisa para esse povo. E era naquela época áurea do Beto Barbosa, aquele negócio da lambada. Era naquela época, final dos anos 80. E a turma estava lá atendendo. E eu escolhi a minha tropa de elite, praticamente, dos jovens que eu tinha. Uns 5 a 6. Esses aqui são federais do testemunho. Vamos mandar. 2 moças e 3 rapazes. Colocamos lá um irmão, um diácono, um obreiro lá na tenda, tinha irmãos profissionais, gente para cuidar mesmo. O problema, irmãos, é a exposição do mal. E no sábado eu fui com a esposa e mais um grupo de irmãos obreiros. Vamos ver como é que está o nosso pessoal lá naquela Babilônia. Irmãos, quando eu entrei pelo portão, eu disse assim: Jesus, se eu não sabia onde era o inferno, eu entrei, porque até o chão tremia enquanto o Beto rebolava na sua lambada. E eu disse: onde estão os irmãos? Onde estão os irmãos? Cadê a tenda? E a tenda, eu olhava para todo lado, e aquele som louco nos meus ouvidos. Eu disse: Jesus me guarde, será que tem mais irmão aqui? E para onde eu olhava, era preocupado quem era o irmão que ia me ver. Ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, nem tinha internet, nem nada. Porque se tivesse, nunca no mundo eu vi um negócio daquele hoje, pelo amor de Deus, nem para ver. E procurei, olhei, não encontrei, fui lá na tenda, e cadê o pessoal? Está trabalhando, pastor, está trabalhando, todo mundo trabalhando. E eu saí, dei mais uma voltinha, quando eu olhei a ola gigante, chamada
chamada aula gigante do circo, né? Eu olhei no último andar, lá estavam os meus obreiros federais. Eu olhei assim, e a aula tinha parado para subir mais 3. Pular não podia, descer não podia. Eu disse, eu vou esperar. Quando eles desceram, que obra é essa, pastor? Isso é mistério. A gente estava olhando do alto, o que é que a gente... Se a exposição não termina logo, meu irmão tinha perdido aquele povo. Tinham aprendido a dançar uma lambadazinha. É ligeiro. Não fique pensando que você é o bom, é o tal. Não tem homem e mulher forte. Forte só o poder e o Espírito Santo de Deus que nós opera. Não existe. Alípio ficou de um jeito que estava tangendo as pessoas para ir agora para a arena. As melhores pessoas, quando sentem esse jeitinho, pastor, agora estamos nos preparando um grupo para evangelizar lá no Beach Park em Fortaleza. Vai não, meu irmão. Mas pastor, a gente vai evangelizar quem? As pessoas estão seminuas lá, vocês não estão preparados para evangelizar, nem vestido, imagina os que estão nus. Cuidado, irmãos. Quando eu estou dizendo isso, cuidado, os irmãos olhem para mim e digam assim, esse homem aí é quem? Nós somos todos servos de Deus, aqui não tem... Não é um falso moralismo, é só uma força de expressão didática do ensino, os irmãos estão entendendo. Mas esse cuidado é meu, é nosso, com o que você coloca diante dos seus olhos. Não porei coisa injusta. O problema é que a coisa injusta atrai, ela nos encanta. A coisa injusta mexe com o nosso sentimento, mexe com os nossos impulsos sensuais, sentimentais. A coisa injusta, ela atrai, você fica encantado pelo negócio. Cuidado com o que é que você está assistindo. Procure responder com sinceridade. Como é que está a sala de estar da sua casa? Será que na tua sala de estar, na tua casa, é lugar diário dos assassinatos, dos adultérios, dos conchavos, das extorsões, da cena de lesbianismo? Porque hoje é uma coisa terrível. É isso que está passando na sua sala? Verifique a cena da novela que você assiste. Você não, os irmãos não assistem novela. Aqui não, só em Fortaleza tem uns obreiros. Mas aqui não assiste. Mas o jovem, então, pessoas que estão ali, irmãos, vendo cenas, os adultérios, uma piada, uma traição, tudo parece normal. Eu estava num... Não sei se eu conto isso, porque essas coisas do Ceará, talvez os irmãos não sabem. Lá tem um programa televisivo, que na época eu não me ligava nisso, e fui numa congregação nossa. Eu não sei se eu posso contar a história, porque o tempo já terminou, nem terminei a pregação. Eu vou contar essa. Terminei de pregar, era uma festa linda, o aniversário de uma das congregações pioneiras, e aí o irmão obreiro, que estava com o mestre de cerimônia, disse, irmãos, que maravilha, nosso coração está fervendo de alegria. Irmão, esse nosso pastor é uma benção. Meu pastor, o senhor é uma benção. O senhor é uma topique bem vaguinha. Os irmãos sabem o que é topique? Essas vans que carregam o pessoal, né? Lá chama topique. O senhor é um caminhão de ciscador. Aí eu fiquei assustado. Eu disse, pastor, na verdade o senhor é tão legal que é um ventilador no 3. Eu disse, onde esse cara aprendeu isso? E eu voando sem entender. E todo mundo achando graça, irmão. E o camarada contando piada e um mulherado terrível, e eu sem entender. Era todo o modismo, tudo que ele assistia num programa chamado As Garras da Patrulha. Todas aquelas anedotas, todas aquelas piadas. Aquilo já fazia parte do vocabulário dele, e ele foi utilizar para mim. E disse, irmão, e o que é isso? E por que é que eu sou um caminhão de ciscador? Fica complicado o pastor perguntar isso. Mas, meu irmão, imagine aquele pastor que eu conheço, uns que gosta de MMA. Pastor, quanto mais sangue, melhor. Eu fico só esperando a hora que o cara quebra a cara do outro. Eu sei que tem uns MMA ao vivo aí acontecendo em algumas igrejas. Mas tem gente que não perde uma luta de MMA por nada.
E eu me lembro do profeta Isaías, né? Tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, né, irmão? Feche os olhos. Se você, meu irmão, é ligado a isso. Cuidado quando você navegar pelos porões da internet. A internet tem uns porões terríveis. O conteúdo moral, irmãos, da nossa nação, o Brasil hoje é uma grande casa de prostituição. Se você souber o tanto de casamento, de divórcio que estão acontecendo, que a esposa pega o esposo, porque o esposo está pegando a esposa, conversando, batendo papo com gente, com desconhecido, Instagram, Facebook. Meus irmãos, meu Deus, eu dizer isso é um contrassenso. O obreiro que quiser paz na sua vida, não invente de entrar no Facebook, pelo amor de Deus, você vai ficar louco. Eu sei que tem alguns obreiros que precisam trabalhar, isso é um instrumento de trabalho. O problema é que às vezes esse instrumento de trabalho ele é violado, ele não tem segurança, ele não tem às vezes sigilo, ele é violado. São coisas tremendas que estão acontecendo. A boa notícia, enquanto o Brasil está caindo, a boa notícia é que nós não precisamos cair juntos. Toda restrição e censura pode ser abolida, mas nós temos doutrina, nós temos ética. O desafio é procurar proteger as nossas mentes, glória a Deus, a despeito dos nossos defeitos, das nossas fragilidades. Vamos fazer como Davi, não vamos colocar coisa injusta diante dos nossos olhos. Um salmista anônimo preferiu pedir ao Senhor que eu ajudasse. Não tem o nome desse salmista na Bíblia. Salmo de número 119, versículo 37. Olha o que está escrito, irmãos: desvie os meus olhos de olharem para as coisas sem valor. O pedido santo: desvie os meus olhos para que não olhe para as coisas sem valor. Às vezes a esposa da gente, irmãos, ela é companheira, ajuda demais. Meu filho, você está assistindo o que aí? Se o marido não for convertido, você é da sua conta? Quando ela pergunta isso, é porque ela já está preocupada. Não é aquele juiz de futebol, não. Tem muita coisa para ver e para assistir. O apóstolo Paulo orientou a Timóteo, o jovem, e disse assim: Timóteo, corte o mal pela raiz. Pastor, mas isso não está escrito assim. Mas disse assim: Timóteo, olha, para você cortar o mal pela raiz tem uma coisa: foge das paixões. A Bíblia diz assim: resistiu o diabo na fé, e ele? Mas a Bíblia diz assim: resista à carne, resiste, diz, manda fugir das paixões. Meus irmãos, eu preciso concluir a mensagem. O pastor Sanches não está aqui para dar a prorrogação, e eu estou longe de terminar. Então nós vamos pular aqui algumas coisas que precisamos pular, e vamos ao exemplo de Jó, porque agora nós vamos falar das providências para preservar a verdade no íntimo. Nós temos ainda alguns minutos. Nós utilizamos a figura de Davi e a figura de Jó. A figura de Jó, nós vamos ver em primeiro lugar o perfil da verdade no íntimo de Jó e as bênçãos dela decorrente. Olha o que foi que Davi disse: Deus ama a verdade no íntimo. Olha o testemunho de Deus sobre Jó. Eu não preciso falar sobre Jó, porque os obreiros sabem muito bem, mas eu leio pelo menos o capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus irmãos, a verdade no íntimo baseia-se, já foi dito isso, basicamente no temor do Senhor e no desviar-se do mal. Glória a Deus. Deus estava agora reafirmando a verdade no íntimo de Jó ao próprio Satanás, quando ele disse: olha o que foi que o Senhor disse: Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Irmãos, a Bíblia tem um versículo que diz assim, Provérbios 20, versículo 6: homem fiel, quem achará? No capítulo 31 de Jó, é possível ver com clareza, irmãos, e aqui a mensagem está na íntegra, é só os irmãos ler e pregar.
é possível ver com clareza os detalhes, a verdade em seu íntimo e os desafios que enfrentou para preservar essa verdade e manter-se temente a Deus, íntegro e sincero em todos os aspectos do seu viver. Então, em primeiro lugar, o perfil da verdade no íntimo de Jó. Eu não preciso me alongar. Segundo, providências para promover a restauração da verdade no íntimo. Veja Jó 31. Seguindo o exemplo do patriarca Jó, vamos expor o nosso coração ao tratamento da palavra de Deus, nos utilizando do texto de Provérbios 31. E aqui, meus irmãos, glória a Deus, observe que nós colocamos com a ajuda do Espírito Santo, em cada um dos versículos, ou em uma conjugação de versículos, algumas palavras que vão falar muito forte aos nossos corações. Primeiro, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. A Bíblia diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Não fala da mulher, fala do homem. Jó 31, 4 e 7. Seus passos não se desviam do caminho do Senhor. E aí está o versículo. Jó 31 e 5. Rejeito o engano, não andei com vaidade, e se meu pé se apressou para o engano. Jó 31, 7 e 27. Seu coração não segue os seus olhos. Os meus passos se desviaram do caminho. Se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. A boca beija a mão, se enganei o besta, né? 31 e 9. Não trai a mulher da sua mocidade. Trair, irmão, a esposa não é somente o ato do adultério, não. Porque Jesus igualou o pensamento ao próprio ato. Na frente da esposa, glória a Deus e aleluia, querida. Mas quando está na ausência, olha para todo lado. Às vezes é enxerido. Tem senhoritas na igreja que não quer nem se aproximar daquele obreiro, porque ele aperta a mão, não quer mais soltar. E tem um negócio de dizer: oh, a irmã está linda, a irmã está arrasando, a irmã está mais magra, está mais gorda. Que homem é esse que está fiscalizando, que dá notícia disso tudo? Crie juízo, meu irmão, pelo amor de Deus. Onde é que você está pensando que vai? E tem uns que ainda dizem assim: a irmã está tomando Herbalife. Você tem nada a ver com isso, meu irmão? É uma verdadeira loucura. Jó diz assim: o meu coração nunca se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo. Irmãos, tem obreiros caindo, irmãos. Meu Deus, semana passada foi uma tristeza lá no nosso estado. Uma traição envolvendo esposas de obreiros. Meu Deus do céu, no interior do estado, o presidente da convenção estava sofrendo. Jó tinha certeza da verdade no íntimo e foi capaz de afirmar. Olha o que ele afirmou, irmãos: eu tenho tanta certeza que ando em retidão com meu Deus, que se isso não for verdade, então a minha mulher trabalhe para outro homem e outros homens a possuam como mulher. É muita convicção de certeza e de sinceridade. 31 e 6 de Jó, sincero. Ele disse: Deus, pode me pesar na balança, me pese na tua balança, e o Senhor vai saber se eu sou sincero ou se eu não sou. É homem de Deus. 31 e 13, o capítulo todo. Não despreza o direito dos servos e das servas. Se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo. Irmãos, é muito triste um obreiro desprezar os servos, desprezar o outro obreiro, olhar para ele com desdém, não considerar, não amar. Tem irmãos que, irmãos, eu fico triste com isso. Tem gente que acha que agora, porque é pastor, porque é obreiro, assumiu um campo, é muita coisa. Meu Deus, não pisa mais nem no chão, nariz empinado. Lá em Fortaleza, os irmãos: pastor, eu encontrei com um irmão do interior, agora há muitos anos, mais de 30 anos, mais de 30 anos que pastoreei 20 anos exatamente no interior do estado. Esse pastor eu lhe conheço há mais de 30 anos. O senhor é a mesma pessoa que eu conheci há mais de 30 anos, que me ganhou para Jesus. Eu disse: amém, irmãos, e precisa mudar.
Um dia eu ia entrando na lateral do templo, a gente está em construção lá, aí vinha o irmão, chama Lourinho. É o Edvan, o Lourinho. Ele vinha com o balde, e a turma da limpeza. Vinha com balde, vinha com rodo, vinha com pano, vinha com água, vinha com vassoura, com tudo, e vinha carregado. E aí eu cheguei, encontrei com ele no meio do corredor, assim na lateral do templo. Aí parei, Pai do Senhor Lourinho, Pai do Senhor meu pastor. Aí ele largou o balde e me deu a mão, porque ele já sabe que eu sempre saúdo a ele. Aí vinha entrando uns 3 pastores ou mais atrás de mim. Aí me pararam na frente e disse, pastor, o senhor não tem juízo não. O senhor é um presidente, o senhor fala com peão. Rapaz, o senhor vai falar com peão, um cara com balde na mão. Eu disse, pô, meu irmão, no dia que eu não puder mais falar com meu irmão, com o servo na casa de Deus, com o trabalhador da obra do Senhor, com o meu cooperador em Cristo, eu não quero mais ser esse negócio de carteirinha nem nada não, eu quero ser crente, servo para ir para o céu. Esse negócio de carteirinha e gravata e paletó está atrapalhando muita gente, sabe, irmão? Tem uns obreiros, irmãos, que não entram mais no púlpito não, o cara só chega na hora de pregar, parece que vem entrando Deus, arrodeado, parece que só faltando só os arautos e a banda. E quando começa, lá vem aquela lata seca que não tem nada, e as igrejas morrendo e se acabando, meu irmão. Só é ribuliço, reteté, luz para todo lado, meu irmão. Jesus está voltando e a gente tem que ter consciência dessa verdade no íntimo. Não há homem, nem mulher, nem bárbaro, nem grego, nem cita, e etc e tal. Não tem essa polarização, quem está acima, quem está abaixo. Todos nós somos um em Cristo, no contexto de Cristo, é isso. Mas não traz a mulher da mocidade. Jó tinha certeza, é sincero, não desprezava o direito do servo, e fez, pague, contratou, pague. É muito ruim. Eu sei que a obra de Deus tem um voluntariado. Jó disse, eu nunca contendi com o servo quando eles vinham comigo, senão eu estou aqui. Ele chegou a dizer, eu sou pai de órfãos, me consideraram pai de órfãos e de viúvas. Veja Jó capítulo 31, versículo 16, o 19 e o 32. Desses versículos, eu concluí pelo Espírito Santo, que Jó, para preservar a verdade no íntimo, ele é sensível à necessidade do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Está aí o texto. Ama a beneficência, capítulo 31, versículo 19, 20 a 21, os irmãos têm todos os textos. Capítulo 31, versículo 24 a 25, não é avarento, pois a esperança do seu coração não está nas riquezas deste mundo. Se no ouro eu pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado a muitos. Irmãos, esse homem amava a verdade no íntimo. Quem ama a verdade no íntimo, veja o versículo 33 do capítulo 31. Não encobre as suas transgressões. Olha o que é que diz Ló. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Terceiro ponto e último. Outras providências para promover a restauração da verdade no íntimo. Tem uma letra A. Devemos expor o nosso coração ao tratamento da palavra de Deus. Tome a espada do Espírito, medite nessa palavra, memorize essa palavra, estude essa palavra, combata todas as fraquezas da alma e do corpo com a palavra de Deus. Um jovem chegou para mim e disse, meu pastor, é o seguinte, eu estou cansado, cansei de ser crente. É isso, eu não sei o que faço, eu não consigo, eu não venço algumas áreas, eu não sei como eu luto. Eu disse, e a espada do Espírito não funciona não? Que espada? A Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo não, mas eu vou lhe dar uma receita. Me dê uma receita, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Passo no gabinete amanhã. Aí eu preparei assim, aleatoriamente, 32 versículos. Quando ele chegou, cadê a receita? Está aqui. Decore todos os 32 e depois me apareça aqui. 32. Você quer usar a espada do Espírito ou não quer? Pastor, porque Satanás fica me acusando. Pois é. Quando ele lhe acusar, lembrando dos pecados do passado, aí você tem que ter a espada e dizer, Satanás,
Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí quando ele dissesse, não, porque naquele tempo você fez isso, e vinha aquela condenação, aquela culpa, eu vou dizer, Satanás, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aí ele vai dizer no teu ouvido, mas para você não tem mais jeito não, nem uma luzinha no fim do túnel, você tem que esfregar o Salmo 27 nas forças do capeta e dizer assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Mas o homem não sabia um texto decorado no coração. Irmão, pastor, tem que decorar, decore, e depois venha me dizer, dar aqui o feedback, o que foi que aconteceu com os seus pensamentos, o que foi que aconteceu com a sua alma, com a sua luta interior. O irmão, quando ele voltou, pastor, passe mais 32. Glória a Deus. Outras providências. Irmãos, a melhor solução é determos a violação da verdade no íntimo antes que ela se instale. Os irmãos concordam? Deter a violação da verdade no íntimo antes que se instale. Depois que se instala, aí o trabalho fica maior. Tudo é lícito, mas nem tudo. E eu não vou poder deixar me escravizar por nada. Por nada. Letra B. Devemos pedir a Deus em fervorosa e sincera oração que nos ajude a nos afastarmos de pessoas, lugares e situações tentadoras. Lugares, pessoas e situações tentadoras. Um amado irmão, um dia eu liguei para ele, disse, meu pastor, o senhor lembrou de mim? Lembrei, está com mais de um ano que você não aparece. Pastor, Deus me abençoou, comprei mais uma empresa, agora comprei um cruze para minha esposa, muito trabalho, sim, a obra do Senhor. Aí depois o irmão me disse, pastor, olha aqui o irmão que estava muito ocupado. É só na serra, casa de campo, chácara, na praia. Começou a acompanhar com as pessoas, com aquele grupo, com aquele sindicato. Aí toma um guaranazinho e depois já está tomando um suquinho turbinado. Eu não sei se eu conto a história do suquinho turbinado para os irmãos não se escandaliza não, né? Eu cheguei, irmãos, do interior, vinha cansado, vinha pregar no congresso, e um irmão me recebeu, um grande irmão e amigo, obreiro da igreja, Fortaleza. Pastor, o senhor fica lá no meu apartamento de manhã, o senhor lhe leva lá na festa, lá na cidade de Paracuru, me lembro se fosse hoje. E ele disse assim, pastor, o senhor quer tomar, aceita um suco? Minha esposa saiu para fazer umas compras. Disse, rapaz, ser um suco é muito bem-vindo. Suquinho de laranja, de Deus. Esse eu vou fazer um suco de laranja turbinado para o senhor. Eu disse, glória a Deus, quem está com sede. E ele foi lá e eu vi só o liquidificador. Tchan, barulho do gelo, não sei o que era. Quando ele chegou com o suco, uma taça que não era bonita como essa, mas era mais ou menos desse tamanho aqui. E eu tomei o suco, com sede, fui até a metade do copo. Quando eu tomei, começou a esquentar, esquentou aqui tudo, e eu praticamente nasci na fé, não sei o que é bebida alcoólica, nem nada forte. Se eu tomar a Fanta com Coca-Cola, já tô tonto, né? Irmão, quando eu tomei aquele suco, esquentou as orelhas, esquentou tudo. Eu disse, pastor, o suco tá bom, beba mais. Rapaz, o que é que tem esse suco? Isso é um mistério, beba. E eu bebi o mistério, aí esquentou mais, irmão, pelo amor de Deus. O que é que tem esse suco? Um mistério. Vem aqui. Aí foi me mostrar o mistério. Foi lá na geladeira, abriu. Está vendo aí o mistério? Não estou vendo. Aí eu olhei uma garrafa, aquelas garrafas brancas. Pastor, eu tirei o rótulo, porque isso é uma vodka russa. Porque a irmã trabalha aqui, ela não sabe. Só essa garrafa, isso é uma água que o irmão me deu, mineral. Olha a verdade no íntimo desse presbítero.
Ou beber até água, porque dá vergonha de dizer um negócio dele. Pecando e fazendo o pastor dele pecar. Pastor, aí como é que eu faço? Eu pego 4 laranjas, boto só 2 dedinhos de vodka, umas 4 pedinhas de limão, bato no liquidificador e sai esse suquinho turbinado que o senhor tomou. Meu Deus, e agora o que é que eu vou? Não, o senhor já tomou, mas pastor, isso não vale nada, isso eu faço só em casa. Sim, mas para mim tu colocou, não, para o senhor que não tem costume, eu coloquei só um dedinho. Eu disse, mas tu sabe que um abismo chama outro abismo. Tu quer que eu te diga como é que tu já está bebendo? Em vez de 4 laranjas e 2 dedinhos, tu está botando uma laranja e 4 dedos de vodka. Como é que o senhor acertou? A gente só ri para não chorar. Então, irmãos, ele começou porque chegou na casa do irmão. Então, irmão, prove aqui. Eu vi, era um obreiro que isso não vale nada, ninguém vai ver, etc e tal. Irmão, de repente você tem um alcoólatra. A consciência, a verdade no íntimo violada. E eu tomei um suco turbinado para nunca mais, ou um negócio, apesar da laranja ser bom, mas quando você for em Fortaleza, tenha cuidado, porque é a terra da caipirinha, viu? Até na casa dos crentes você tem que ter cuidado com o suco. Pergunte, é turbinado, que nem o pastor Antônio contou? Glória a Deus. Eu amo a verdade no íntimo, é preciosa, e a gente tem que defender com todas as nossas forças, irmãos. É nessa batalha que Deus nos desafia, nós não podemos estar sozinhos. Quantas tentações sutis precisam ser vencidas diariamente? Quantos problemas opressivos, é ou não é verdade, irmãos? De consciência. Isso tudo para nós não sermos desqualificados diante do Senhor, que o Senhor nos ajude. Quero concluir dizendo que Deus está interessado, irmãos, na verdade do nosso íntimo. Ele ama a verdade no íntimo. Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Sabe o que é que Ele quer, irmãos? Que quando eu abraçar o pastor Álvaro, meu amigo ali das missões, o pastor Saulo, pastor Saulo, meu amigo, Pai do Senhor, é um abraço sincero. Não é aquele abraço, Pai, se eu pudesse, eu arrochava até quebrar esses ossos dele, esse magrelo. Ele ainda vai me pagar um dia. Não é terrível um negócio desse, irmão? Lá no Ceará, tem um desses personagens que chama Coxinha. É um camarada que na frente é uma coisa e nas costas é outra. Meu amado irmão, você é uma excelência, você é uma pessoa altamente magnânima. Você é o perfil, é um pregador, orador, pessoa maravilhosa. Quando a pessoa das costas, miserável, envenenado, eu quero que se acabe. Um homem desse não era nem para estar mais ministrando. Coisa terrível. Sejamos verdadeiros, abrace de verdade. Não é aquele abraço de tamanduá que você abraça e a unha entra atrás, né, irmão? É terrível. Se cedermos a alguma tentação, corramos para o braço do Pai, porque nos braços do Pai tem anel, tem sandália para botar no pé, tem bezerro cevado, tem festa. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, eu queria que vocês repetissem comigo só uma simples frase que veio no meu coração. Diga assim, com muita alegria: a verdade no íntimo. Vamos dizer de forma mais pentecostal, que é mais gritado: a verdade no íntimo. É a declaração de inocência da nossa consciência. Meus irmãos, quem aprendeu algo de Deus sobre a verdade no íntimo e com a graça de Deus pretende colocar em prática? Todos nós. Se uma só palavra dessa tocar no seu coração e for capaz de mudar, revigorar, fortalecer e abençoar o seu caráter cristão, já valeu a pena você ter vindo a essa escola bíblica, em nome de Jesus. Com a autorização do nosso pastor, fiquemos em pé para uma oração. Meus irmãos, vamos orar. Eu estou muito feliz de estar aqui, muita vontade, parece que já conheço. Aliás, o povo de Deus parece que já se conhece há não sei quantos anos, né, irmão? Porque onde a gente vai, o povo de Deus é esse aqui.
É esse povo interessado, abençoado. Irmão, você sabe o que é sábado à tarde, num dia nublado. O camarada se lembrando de uma rede, de uma cama, descansando. E aí você diz, não, eu vou para a igreja, eu amo Jesus. Eu vou lá para a escola bíblica, e você anda não sei quantos quilômetros, e tem irmãos aqui em meio a lutas, enfrentando vendavais, o mar tempestuoso, ele aqui dando glória a Deus. Parece que as contas estão todas pagas e todos os problemas resolvidos. É porque vocês amam o Senhor, glória a Deus. E eu amo os irmãos também. Vamos levantar as nossas mãos, vamos fazer uma oração de clamor, orar em voz alta. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta tarde santa, maravilhosa. Ó Deus, em que compartilhamos a Tua palavra, ó Deus, os estudos deste dia, certamente tocaram, certamente, Senhor, fizeram brotar sementes que vão frutificar e crescer, Senhor. Ó Deus, encorajando, renovando, restaurando o ânimo, ó Deus, dos obreiros, para continuar na batalha. Deus, fortalecendo os meus irmãos, para não desistir, Senhor. Esta luta vai passar, este vendaval vai cessar. Oh Deus, o barco pode até quebrar, mas vai chegar na praia em nome de Jesus, porque o Deus que nós servimos está conosco. Senhor, quanto Davi sofreu, ó Deus, até compreender e dizer que o Senhor ama a verdade no íntimo. Deus, foi um homem que marcou a sua geração, um homem, Senhor, segundo o teu coração, a despeito de todas as falhas, mas foi, Senhor, predileto teu, porque um dia compreendeu que precisava andar em sinceridade diante do Senhor. Meu Pai Celestial, neutraliza toda a ação maligna, neutraliza todo o projeto de Satanás, toda arma preparada contra este exército de homens aqui, Senhor, em Uberlândia, ó Deus, na convenção, em nome de Jesus. Senhor, vai lá na bigorna, aonde a arma de Satanás está sendo fabricada, e em nome de Jesus, corta, Senhor, o arco, despedaça a lança, Senhor, porque é para cortar o arco, não é a flecha, porque se corta a flecha, o capeta arranja outro arco, mas cortando o arco, não tem mais flecha para mandar. Senhor, em nome de Jesus, queima carros no fogo, faz maravilhas, Senhor, que o mundo aí por fora se aquiete, que Satanás saiba, esteja sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, Deus de Jacó, é a nossa fortaleza. Meu Pai, nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos o Teu povo, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Sustenta nas nossas mãos, Senhor, pois nesta caminhada não chegamos até aqui sozinhos, chegamos porque o Senhor nos conduziu e nos trouxe. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus eu oro, por fé já te agradeço, por Tuas bênçãos, porque o Senhor ama a verdade no íntimo. Em nome de Jesus, com muita alegria vamos dar um amém pentecostal. Amém. Saúde e abraço quem está ao seu lado e diga assim: Deus ama a verdade no íntimo. Deus os abençoe, meus irmãos. Um grande abraço em nome de Jesus. A paz do Senhor. Boa tarde.